boa tarde a todas e a todos que nos ouvem e que nos veem. Estamos iniciando o segundo bloco da nossa entrevista com o Dr. Henrique Salvador, diretor-presidente do grupo Mater Dei de Minas Gerais, em Belo Horizonte, nos seus arredores, com vários hospitais, unidades assistenciais e um dos grandes empreendedores da área de saúde brasileira. No primeiro bloco, nós conversamos um pouco da sua trajetória pessoal, da sua vida profissional, das suas escolhas, enfim, das suas paixões. Agora vamos conversar um pouco mais sobre questões atualidade. Nós estamos vivendo, como todos sabemos, uma grande epidemia no Brasil e uma pandemia mundial, essa Covid, que tanto tem nos trazido problemas, sofrimento, mortes, enfim, uma dramática situação sanitária. Minas Gerais, por alguma razão, ela parece ter tido a curva atenuada de casos, de número de casos detectados e de número de mortes. Eu sei que o Dr. Henrique Salvador, inclusive, disponibilizou uma boa parte de um dos seus hospitais para o atendimento especializado aos pacientes com Covid. E eu queria que ele nos dissesse um pouco como foi essa experiência, como está sendo, né, essa experiência com Covid lá em Minas, como é que ele tem percebido isso, o que ele atribui ao sucesso de Minas Gerais, o número de casos reduzido em relação ao restante do país na mesma proporção. Quer dizer, Minas, nós esperávamos todos que Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, especialmente Rio e Minas Gerais, porque tem características urbanas muito parecidas, que nós pudéssemos ter lá em Minas um número de casos semelhantes ao que temos no Rio de Janeiro. O que aconteceu em Minas que deu um resultado melhor até agora, hein, Henrique? Josier, em primeiro lugar, né, boa tarde, né, para todos, né? Boa tarde, Josier. Josier, eu acho que Minas Gerais, em especial Belo Horizonte, né, que é a capital, tem algumas características interessantes, né? Por exemplo, é uma cidade que não é tão cosmopolita como é o Rio e São Paulo, como São Rio, né, e São Paulo, né? Então, essa doença é uma doença que chegou no nosso país pelas classes mais favorecidas, aqueles que viajam mais, né? E depois ela foi chegando a classes menos favorecidas, né? Eu acho que logo que os primeiros casos chegaram ao Brasil, o prefeito de Belo Horizonte, o governador também, tomaram algumas precauções que foram importantes no sentido de estimular mais rapidamente o isolamento, né, e de adotar algumas medidas que possam ter contribuído, né, para que isso ocorresse, né? Nós estamos mais no interior do país, né? Não somos um estado de fronteira, né? Então, assim, na verdade, eu acho que essa realidade ela foi favorável para que Minas Gerais e para que Belo Horizonte, em especial, não tivesse um estresse acentuado do sistema de saúde, né? Porque, na verdade, como a gente não tem a vacina, né, como a gente não tem um tratamento específico, o que a gente tem que evitar no momento inicial, pelo menos, é um estresse exacerbado dos serviços de saúde, né? E Minas Gerais teve tempo para se preparar para um evento mais agudo, que, na verdade, não tem acontecido. Hoje, no meados de junho, nós já começamos a observar o aparecimento de um número maior de casos, né? Mas eu acredito que os sistemas de saúde de Minas e de Belo Horizonte foram se preparando mais ao longo desse período aí para também absorver essa demanda. Ou seja, o mineiro não vai ser pego de surpresa, né? No âmbito desse quadro que está aí colocado, né? Acho que outras cidades do Brasil tendem a sofrer mais do que Belo Horizonte, né, e outros estados também, do que Minas Gerais. Sabe? Perfeito. Muito interessante esse olhar seu sobre Minas. Agora, o Hospital Mater Dei, o grupo Mater Dei, completou agora, né, 40 anos de idade, de muito êxito. E
Vocês também têm na área de pesquisa coisas interessantes aí no Mater Dei, não é, Henrique Salvador? Nós temos, sim, nós temos um comitê de ética e pesquisa que é muito atuante, né? Temos um centro de estudos também, né, na área pedagógica, né? Todos os nossos hospitais têm uma estrutura de apoio, né, para a educação continuada do médico. Além da pesquisa, nós temos um investimento muito grande também em capacitação, né, Josias? Nós temos 70 residentes hoje em, em curso, fazendo seus treinamentos na rede Mater Dei, muitos deles em convênio com o MEC, sabe? Temos um centro de capacitação para técnicos de enfermagem, nós fizemos convênios com algumas escolas de técnicos e no último período, durante 6 meses, a gente traz para dentro da rede um grupo de técnicos para que eles sejam capacitados sob o aspecto comportamental e sob o aspecto de processos que a gente utiliza na rede também, né? Então, isso acaba sendo um banco de talentos muito importante para a sucessão natural que normalmente ocorre nas organizações e também para os novos projetos, né? Que bom. Por exemplo, nós inauguramos há cerca de 1 ano e meio atrás o Hospital Mater Dei Betim Contagem, né? E foi muito assim tranquilo formar o corpo clínico de lá e também o corpo assistencial, de apoio e administrativo, porque muitas dessas pessoas foram formadas na própria rede, né? Temos convênios com faculdades de enfermagem para uma espécie de residência, também para enfermeiras de nível superior, estágios na área administrativa e de gestão também, para muitos profissionais, um programa de capacitação de líderes, né? Para você ter uma ideia, hoje 65% de todas as lideranças do hospital foram formadas aqui dentro, né, na rede, né? Então acaba que existe também toda uma vocação para essa questão do investimento em pessoas aí ao longo de décadas, né? E temos algumas pesquisas interessantes em curso também. Que bacana. Então, quer dizer, o Hospital de Betim em Contagem, que vocês prepararam para a Covid, o pessoal já estava bem preparado para o enfrentamento de condições clínicas de alta complexidade, de cuidado, de suporte. Vocês tiveram alguma dificuldade com outro formato de coisas, tipo deficiência de insumos, equipamentos de proteção individual? Vocês se organizaram do ponto de vista da infraestrutura logística para poder disponibilizar toda a proteção de segurança aos seus colaboradores, Henrique Salvador? Sem dúvida, né, José? Essa é uma preocupação que nós tivemos desde o início, né? Para você ter uma ideia, pouco antes da doença realmente explodir, nós tínhamos adquirido 1 milhão de máscaras da China, né, que nós recebemos, né? E começamos também a fazer um trabalho de estimular algumas confecções próximas aqui à rede Mater Dei, né? Tem um bairro aqui, curiosamente próximo dos nossos 2 hospitais, que é quase que uma ilha de várias confecções, sabe? E que estavam desativadas pela crise econômica, né, que a pandemia trouxe. Então, nós estimulamos essas confecções a produzir EPIs e insumos, né, que são tão importantes no nosso dia a dia, né? Então, garantimos todos aqueles EPIs que são imprescindíveis, né, para que o médico e o profissional de saúde possa atender. E uma coisa curiosa que ocorreu também é que, além da gente ter investido muito na estruturação, nos processos, nos fluxos nos nossos hospitais, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, fluxos muito distintos, né, para pacientes suspeitos de COVID e pacientes não COVID, né? Nós temos as áreas coorte, seja em CTI, em UTI, seja em andar de internação, em pronto-socorro, onde a gente definiu fluxos muito distintos, baseado em protocolos, em processos, né? Mas aí começou a surgir outra coisa interessante. Dada essa referência, né, que, modéstia à parte, eu acho que a rede Mater Dei é para os mineiros, nós começamos a ser requisitados para outros tipos de apoio, sabe? Então, por exemplo, o Sinduscom, que é o sindicato da construção civil, fez uma campanha para angariar fundos para comprar EPIs para hospitais públicos e solicitou que a rede Mater Dei, como a terceira parte, né, fizesse a qualificação de fornecedores, fizesse as cotações de preço, né, fizesse as aquisições e o Sinduscom, através de uma conta própria dele,
pagou aos fornecedores e entregou esses EPIs para os hospitais públicos de Minas Gerais. Outra iniciativa interessante também que veio, né, nós passamos a ser procurados por algumas indústrias que resolveram desenvolver respiradores. Então, nós temos 2 projetos em Minas Gerais hoje, um protagonizado pela Tacom, que é uma empresa que, antes dessa pandemia, né, se dedicava ao investimento em softwares na área de transporte, né? E uma outra empresa também, a Supermix, que é uma concreteira. E eles resolveram, então, investir na produção de respiradores e solicitaram os nossos intensivistas médicos, fisioterapeutas respiratórios, engenheiros clínicos, técnicos, para suportar tecnicamente o projeto deles. E um deles, inclusive, que é o da Tacom, que é um respirador muito avançado em termos de tecnologia, ele já tem fase final de aprovação na Anvisa. Então, vai poder ainda ser disponibilizado aí no âmbito dessa crise. Nós acompanhamos aí o que aconteceu com aqueles respiradores que vinham da China, foram confiscados em Miami, que vinham para o Nordeste. Então, essa questão de equipamentos, insumos, passou a ser premente, né? E aí surgiu para a gente a seguinte questão. Bom, nós temos um hospital que nós inauguramos em junho, né? Em janeiro de 2019, né? Tem 3 andares que ainda não foram, dos 12 andares, 3 que ainda não foram, não estão operando. Por que não oferecer esses andares para o governo do Estado, de tal maneira que eles possam ser incorporados à Central de Leitos do SUS, né? E possam ser incorporados também ao hospital de campanha que o governo do Estado estava planejando construir no Expo Minas, que é o centro de convenções daqui. E aí procuramos um grupo de empresários, né, que são do nosso relacionamento, né, acaba como eu dizia agora há pouco, muitos deles, né, utilizam as nossas instalações, né, para poder resolver suas questões de saúde de suas famílias, acaba que a gente cria vínculos, né? Procuramos a FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, e fizemos um projeto, na verdade, que tem 3 pontas. Primeiro, a rede Mater Dei fornecendo os 3 andares, né, totalmente prontos, com gás encanado na parede, né, oxigênio, ar comprimido, vácuo, né. Disponibilizamos também estrutura de SADTs, ressonância, tomografia, ultrassom, raio-x, laboratório, né. Os empresários adquiriram o mobiliário hospitalar para esses 3 andares, né? Então, camas, insumos, etc., né? Já está tudo adquirido, né? Foi um investimento de aproximadamente entre 15 e 16 milhões de reais. Esses insumos, passada a pandemia, vão ser doados para o Estado. O Estado, então, é um legado que vai ficar para o Estado, né? O Estado vai poder alocar esses itens e esses equipamentos, né, em unidades do interior de Minas ou até da própria capital, né? E a terceira parte é o governo do Estado, que entra operando o empreendimento, né? Então, entra com as pessoas e com o custo operacional, né? O curioso é porque isso foi dando tão certo que o governo do Estado resolveu operar o hospital de campanha de uma maneira horizontal. Então, lá no Expo Minas, são aproximadamente uns 800 leitos para pacientes de complexidade intermediária. Quando houver necessidade para pacientes mais críticos das UTIs, eles vão, então, para o Mater Dei Betim Contagem, para esses 3 andares. Então, no meu modo de entender, é uma solução muito inteligente, né? Que ainda não foi disponibilizada porque não foi necessário, né? Mas que vai ser realmente uma oportunidade para poder atender essa demanda caso ela venha. Muito interessante, muito interessante. Ô, Henrique, você é um homem assim vivido no mundo, é um homem do mundo e está sempre muito antenado nas pesquisas, nas coisas do mundo inteiro e muito atualizado em tudo. Qual é o seu olhar, a sua visão sobre a vacina para a Covid-19? Você acha que estamos próximos, estamos distantes? Eu sei que o desejo nosso todo é que estejamos próximos, mas o que eu queria mais o seu olhar crítico, assim, o que você pensa que possa estar sendo disponibilizado, quando possa estar sendo disponibilizado pelas suas informações a respeito da vacina? Quando você acha que isso aí estará disponível para o brasileiro?
José, a gente sabe que tem quase mais de uma centena, né, de iniciativas, né, tentando identificar uma vacina que seja uma medida efetivamente preventiva, né, para essa doença, né? Essas vacinas, na verdade, elas precisam de passar por uma série de etapas, né, até que elas sejam disponibilizadas para uso clínico rotineiro, né? Eu acredito que essa vacina deve estar disponível no primeiro semestre do ano que vem, sabe? Existem já diversos projetos já em fase 3, inclusive, né, de experimentação, né, mas elas precisam de ser produzidas em larga escala, elas precisam de ser disponibilizadas para o Brasil, né, na medida, na quantidade certa que a gente precisa, né, principalmente países maiores como o Brasil, né, e heterogêneos como o nosso país, né. A gente tem muita dúvida sobre como é que isso vai ser disponibilizado, de que maneira que isso vai ser a logística de distribuição de um insumo tão valioso e importante quanto esse, né? Então, eu acho que a vacina não vai ser uma bala de prata que vai resolver tudo, sabe? Eu acho que até que ela venha, né, as outras medidas que são tão importantes, né, para conter um pouco a propagação dessa pandemia, eu acho que elas vão ter que continuar existindo, sabe? E aí nós vamos viver um equilíbrio constante entre a necessidade sanitária, a necessidade da saúde e a necessidade da economia, a necessidade de voltar gradativamente às atividades, né? Vão haver momentos em que os municípios, principalmente, que é quem, na verdade, são os entes que vão gerir, né, esse movimento, eles vão ter que fechar um pouco mais, né, quando os sistemas de saúde estiverem sendo mais estressados, e vão haver momentos onde realmente a coisa vai estar mais tranquila, onde vai ser possível uma liberalidade maior, mas sempre tomando Perfeito. aquelas medidas básicas, né, que a gente sabe quais são e que são muito importantes. Então, eu acho que a vacina vem, sem dúvida, né? Aparentemente no prazo aí de entre 6 e 10 meses, vamos dizer assim, para uso clínico, né? Perfeito. Ou seja, não adianta somente o desenvolvimento da vacina, tem também a produção e o mais complexo ainda, a distribuição dessa vacina para os Exato. 8 bilhões de pessoas que existem no mundo. Então, é um trabalho árduo que temos pela frente ainda, não é? Henrique, se estamos caminhando já ao nosso final do nosso encontro, eu queria que você me dissesse o seguinte: nesse momento que a gente vive hoje, que aprendizado você acha que leva consigo dessa questão da governança, da gestão, da assistência nessa questão da Covid, que você acha que a gente poderia estar olhando com um olhar mais rigoroso para não repetirmos os mesmos erros no futuro? Ou seja, quais são os pontos fracos que você identificou nesse modelo de gestão atual da pandemia de Covid no Brasil? Tá, José, eu acho o seguinte, essa pandemia, ela mostrou para a sociedade civil organizada, né, a importância do investimento em estruturas muito básicas e que muitas vezes elas são relegadas a um plano secundário pelos nossos governantes. Eu estou falando de regras mínimas de saneamento básico, né? Eu estou falando em garantir água potável de qualidade, esgoto, que muitas dos municípios do nosso país, por exemplo, ainda não têm esgoto adequado, né? Em garantir estruturas de saúde que sejam também adequadas. Quem diria que uma cidade como Nova York, uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, ia viver o que viveu, Milão e assim por diante. E no Brasil também, eu acho que isso não é diferente, sabe? Eu acho que muitas vezes os recursos, o orçamento de um governo federal, estadual e municipal, ele é destinado a áreas que também são importantes, mas a saúde ela é relegada para um plano secundário. Eu acho que ficou muito claro, a gente costuma dizer, isso não é da boca para fora, que sem saúde na vida nada mais faz sentido, né?
E, mais uma vez, a sociedade passou por isso, né? Através de uma crise sanitária, uma crise na saúde. Olha o que aconteceu com a economia. Então, talvez uma das maiores lições seja a seguinte: os governantes, a sociedade civil organizada, os empresários têm que olhar para as questões ligadas às questões sanitárias e à área da saúde. Senão, as outras certamente serão comprometidas no futuro, caso outras doenças como essa nos acometam em outras oportunidades. Muito obrigado, doutor Henrique Salvador. Como sempre, é um prazer gigante poder conversar com você, é uma fonte de aprendizado constante. Eu lhe agradeço muito, eu sei da sua agenda complexa, ter disponibilizado esse tempo para o nosso FIS Talks, do Fórum Inovação Saúde. Eu tenho certeza absoluta que esse nosso encontro de hoje, essa nossa conversa de hoje, será muito inspiradora para muitos jovens e muitos gestores de saúde que nos ouvem e que nos veem. Muito obrigado, que você fique em paz com Deus, você e sua família, e muito obrigado pela lição de vida que nos concedeu hoje. Forte abraço Obrigado e a até o você, próximo. José. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que você tem feito através da FIS, viu? Forte abraço. Obrigado. Abraço, tchau.